TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, o programa É Direito está no ar. Hoje, para falar sobre medicamentos manipulados. Em específico, a importância da apresentação da bula desse tipo de medicamento. E em Fortaleza tem legislação que trata disso. Você sabia? A gente traz agora mais detalhes. Acompanhe. Todo medicamento vem acompanhado de uma bula, que informa o paciente sobre o uso correto da medicação. Porém, grande parte da população faz uso de remédios da maneira incorreta, principalmente com a chamada automedicação. Um alerta que motivou farmacêuticos da Universidade Federal do Ceará a formarem um grupo de prevenção ao uso indevido de medicamento, mais conhecido como Gepuin. O grupo ele entra com a orientação, né, principalmente porque o nosso grupo ele é formado por farmacêuticos, né, e entra nessa orientação de como o paciente ele deve fazer uso daquele medicamento, né, evitando interações medicamentosas, né, porque a gente sabe que as receitas elas podem ser geradas por várias especialidades médicas, né, e daí esse montante de uso de medicamento por essa pessoa pode gerar interações medicamentosas e as interações medicamentosas podem gerar um risco para a saúde daquele paciente que está tentando, né, fazer um tratamento, mas que pode gerar um efeito adverso, um efeito colateral indesejável naquele paciente. A eficácia do uso da medicação convencional ou manipulada depende da posologia correta. Em Fortaleza, uma lei de autoria do vereador Iraguaçu Filho do PDT determina que as farmácias de manipulação disponibilizem bulas em seus medicamentos. Na farmácia universitária da UFC, alguns manipulados já apresentam as informações dos medicamentos. Outros estão em fase de adaptação. A gente desenvolve assim, um projeto já semelhante a isso, né, da bula, onde o farmacêutico, no momento do atendimento, ele já percebendo a necessidade do paciente, ele não sabe como usa, é a primeira vez ou toma vários medicamentos, nós fazemos um acompanhamento, né? Pegamos os dados dele, fazemos um estudo sobre os medicamentos que ele toma, se interage com o que ele vai fazer manipulado e no momento que ele vai receber o medicamento manipulado, ele recebe uma ficha explicativa, né? A importância do uso seguro e eficaz do medicamento faz parte do trabalho da farmácia clínica, disponível no posto de saúde Anastácio Magalhães, no bairro Rodolfo Teófilo. A parceria entre a Prefeitura Municipal e a Universidade Federal orienta pacientes sobre fatores que aumentam a eficácia do produto. Afonso, responsável pela unidade, afirma que para os medicamentos manipulados, a orientação é a mesma. Nós orientamos os pacientes de modo que eles tenham o ótimo na sua terapêutica, baseado principalmente em como ele utiliza a medicação, os seus medicamentos. E então nós verificamos a utilização desses medicamentos, como é que ele toma principalmente e damos orientações de modo que esses medicamentos tenham o seu melhor efeito terapêutico. E para falarmos mais sobre esta proposta, que é a Lei 10.580, sancionada este ano, a gente recebe o autor, o vereador Iraguaçu Filho do PDT. E participa também conosco a professora do curso de farmácia da UFC, Miriam Parente. Desde já agradeço a participação de vocês. Professora, seja bem-vinda no programa Direito. E a gente inicia com o vereador, né, que mais uma vez traz aqui as informações, os esclarecimentos dessas propostas que sempre visam a questão do bem-estar, da melhoria, pensando na população como em geral. Vereador, essa lei ela tem um pouquinho de história, né? Na verdade, porque ela começou foi apresentada salvo não me engano, em 2014, aqui na casa, pelo ex-vereador Iraguaçu, doutor Iraguaçu Teixeira, que é o seu pai, e agora, durante esse processo de aprovação, foi subscrita pelo senhor. Fala pra gente. Prazer, Karine, estar aqui com vocês, telespectadores. É verdade, é um projeto de lei de 2014 em que tem o objetivo de dar mais esclarecimento, mais informações ao usuário dos medicamentos. Então, a proposta, a ideia é exatamente para que na manipulação do medicamento tenhamos as informações necessárias, contraindicações, posologia,
alergia, enfim, várias das questões que detalha, o projeto de lei detalhou muito bem e que, graças a Deus, aprovado pela Câmara Municipal, o prefeito sancionou e hoje a Lei 10.580/2017. Vereador, em relação à justificativa, né? Esse tema, ele surgiu de que maneira? Esse tema, inclusive, faz parte também de um projeto que tramita no Senado Federal e de situações do dia a dia, do cotidiano. A gente ficou bastante preocupado com a questão de ministrar alguns medicamentos, a manipulação de alguns medicamentos, melhor dizendo, quando na realidade não tem as informações necessárias, né? Até coincidentemente tem um caso da minha própria família, em que minha filha teve um processo, uma reação alérgica e teve alguns problemas que só foram sanados quando da liberação desses tóxicos, vamos dizer assim, né, do medicamento do corpo com hidratação, com soro. Então, acho que é uma preocupação que a gente precisa ter, que provavelmente tem acontecido em vários outros pacientes e que eu acredito que com essa lei, a 10.580 aqui em Fortaleza, e dentro de um prazo de até 180 dias, que vai até dezembro de 2017, as farmácias de manipulação, elas têm esse prazo para se adequarem e se organizarem para que esse medicamento, quando manipulado, ele tenha as informações necessárias devidas para todos os pacientes, e não somente para aquela pessoa que manipulou ou aquelas informações básicas que a gente já tem no dia a dia. É verdade, como bem dito, explicado tanto pelo vereador como um pouquinho que a gente viu na matéria apresentada. E, professora, a gente já inicia já como exemplo daí, já se dando a deixa do porquê que é tão importante, né? Esses medicamentos, eles virem com essas informações. Afinal de contas, é informação, né? Sem dúvida. Na verdade, toda informação é necessária para acompanhar a utilização de qualquer medicamento, né? Nos medicamentos industrializados, nós temos as bulas, né? Nos medicamentos manipulados, até o momento, realmente não há uma exigência que deveria ser colocada pela Anvisa para que essas informações acompanhem o medicamento. Existe uma resolução de diretoria colegiada, a 67 da Anvisa, onde ela sugere, né, que o medicamento deva vir acompanhado de informação. E também se refere à importância da orientação pelo farmacêutico presente na farmácia de manipulação ao entregar esse medicamento para o usuário ou seu responsável. Mas não é realmente uma exigência, né? O que nós temos em termos do país, como o vereador há pouco falou, é realmente um projeto de lei tramitando, exigindo, né, que esse medicamento manipulado seja acompanhado por uma bula, o que seria realmente muito interessante, muito pertinente. Porque todos os medicamentos são passíveis de trazerem algum tipo de problema. É uma resposta muito individual de cada pessoa, mas é possível de acontecer. Até né? porque existem reações alérgicas que são repentinas. Não obrigatoriamente, nem toda vida você sabe. Exato. Né? Né? E até então, o máximo que você tem é a prescrição médica. O médico lhe indicou, mas se ele também não souber se em alguma composição daquela você é alérgico ou não, ou qualquer outra situação, Exato. né? Então, o medicamento manipulado, ele é um medicamento semelhante ao industrializado do ponto de vista da sua composição, porque ele parte de insumos que são os mesmos usados pela indústria farmacêutica. Uhum. E os excipientes, que são as substâncias que são agregadas no processo do preparo do medicamento manipulado, eles também são passíveis de causar reações adversas ou indesejáveis, como a gente normalmente costuma falar. Então, é interessante avisar para o usuário do medicamento quais são as substâncias componentes daquele produto, para que ele identifique ali algo que ele já possa ter tido anteriormente, uma reação indesejada, e aí possa, né, ficar atento ou até mesmo não utilizar, dependendo da natureza dessa reação. Professora, eu citei a questão da alergia, como até o exemplo do vereador, né, que viveu essa situação também em casa, mas não só pela alergia, porque afinal de contas, a bula, ela traz as informações, inclusive de reações, né? A senhora estava falando e eu lembrei bem de questões de medicamentos que muitas pessoas utilizam para emagrecer.
né? Sim. Que são medicamentos com composições, eu lembro bem, salvo não me engano, Ferpremporex. É um tipo de composto utilizado muito, né? Isso. Anfetamínico, que tem reações graves, que podem causar e gerar vários outros problemas de saúde, né? Uhum. Então, existem medicamentos que demandam uma atenção ainda mais delicada, né? Mais atenta mesmo pelo usuário e pelo manipulador e por quem vai prestar essa orientação, porque algumas dessas reações são realmente reações sérias, né? A gente costuma dizer que não necessariamente quem utiliza um medicamento vai apresentar algum tipo de problema, né? Tanto que nas bulas de produtos industrializados, atualmente as indústrias estão colocando, inclusive, a estatística de probabilidade dessas reações acontecerem, né? Tudo isso que a indústria conhece durante o desenvolvimento dos medicamentos. Mas no caso dos produtos manipulados, como já é um uso mais individualizado, porque aquela prescrição é destinada a um determinado usuário, né? Isso torna o usuário mais próximo do contato com o farmacêutico e, então, é importante a presença do farmacêutico na hora de dispensar esse medicamento, conversar com esse usuário ou com o responsável do usuário. Exemplo, criança, né, que às vezes os pais vão lá na farmácia de manipulação adquirir esses medicamentos. Então, é importante esse contato, essa conversa para saber, você já utilizou anteriormente? Você costuma ter processos alérgicos, né, ou algum tipo de reação ao tomar essa substância? Se utilizou, teve alguma reação, Isso. né? São perguntas que vão ajudar bastante a evitar uma reação mais forte, né, uma reação inesperada. Então, é importante esse contato, esse conhecimento. Juntando agora, né, as informações logo de início da professora, vereador, eu me lembrei, vereador Iraguaçu Teixeira é médico, então eu acredito que essa vivência dele também tenha dado esse pontapé, né, experiências e situações que ele viveu e ouviu dos pacientes em consultórios para dar entrada nesse projeto também. Com certeza também, e a questão do diálogo, da troca de informações e de algumas situações que porventura vieram a ter algumas reações, alguns problemas. Como bem dito aqui pela doutora, cada paciente tem uma reação. E aí, às vezes, tem uma substância que com outra causa uma reação que para aquele organismo pode gerar algum problema. Então, essa importância da bula, essa importância das informações e, acima de tudo, na dispensação do medicamento, o farmacêutico está ali até para tirar algumas dúvidas, para que possa esclarecer alguns fatores, é de suma importância. E só vai ter como tirar se o paciente, ao receber o seu medicamento, tiver ali as informações para ele dar uma lida e tirar essas dúvidas. Então, eu acho que a Lei 10.580 vem contribuir bastante aqui em Fortaleza. Fortaleza não é o primeiro município, primeira capital que parte na frente, mas é uma das primeiras que tem essa regulamentação por lei da necessidade das informações no medicamento manipulado, e a gente quer contribuir para evitar vários problemas em relação a vários pacientes que possam ter alguma reação e que de repente as informações prévias possam evitar. É verdade. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, mas já já a gente está de volta. O programa é Direito Hoje, falando sobre a importância da bula de medicamentos manipulados. Agora é lei aqui no município de Fortaleza. Como bem ressaltou o vereador Iraguaçu Filho, é a lei de número 10.580, sancionada já este ano, em 2017. A gente volta já já. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a Promotoria de Justiça mais próxima.
Estamos de volta. O programa É Direito de hoje traz como pauta a lei municipal recentemente sancionada aqui em Fortaleza, a de número 10.580. Esta lei, ela vem dispor da obrigatoriedade da apresentação de bula em medicamentos manipulados. Um assunto de com grande importância. A gente recebe o autor dessa proposta, o vereador Iraguaçu Filho do PDT, assim como a professora de farmácia da UFC, professora Miriam Parente. Vereador, a lei agora, né, ela está dentro de um processo desse período de sanção, de padronização. E dentro desse período de padronização, o que é que ela precisa se adequar? O que é que precisa ser feito? A gente está aguardando a regulamentação pela Prefeitura de Fortaleza em relação... Sanção não, né? Desculpa, eu falei sanção, mas é questão da regulamentação. Já foi, até porque já é lei no processo já é lei, legislativo. exato. Inclusive, teve um veto parcial, que foi em relação à punição, alguma punição, que aí o município vetou, deixou de 4 itens somente 2, que é a advertência e a aplicação de multa, mas tirou a cassação e multa, a cassação do alvará e suspensão. Então, em relação à padronização, o que a gente está aguardando é a regulamentação da Prefeitura, através da Procuradoria-Geral do município, para que tenha essa parte de se a bula vai ser eletrônica, vai ser impressa, qual vai ser o formato, como deverá acontecer. Agora, a nossa preocupação principal é que, dentre os itens que a gente estabeleceu aqui no artigo 2º, que eu vou tomar a liberdade aqui de fazer a leitura. Fica à vontade. Que a bula ela precisa vir com algumas informações, como a composição, né, do medicamento, as informações ao paciente, informações gerais, as informações técnicas, quais são as substâncias, qual é a droga ali utilizada, alguma reação, as indicações e contraindicações, fundamental essa questão aqui. Isso. O uso do medicamento durante a gravidez e lactação, os reflexos, se é permitido, se não é, qual é o efeito colateral que pode acontecer, precauções e advertências, é importantíssimo. As interações medicamentosas, né, quais são as consequências também, as reações que podem acontecer. As reações adversas por consequência. Posologia e superdose, né, como deve ser ministrado e quais são os prejuízos em caso de superdose daquele medicamento. Aos pacientes idosos, se tem alguma contraindicação, se tem algum problema, alguma questão. E a venda, toda venda tem que ser sob prescrição médica. Então, todo medicamento que exigir a prescrição médica precisa da receita. Não dá para aceitar que tenha uma receita antiga, ou que tenha uma automedicação, ou que tenha informação, até porque a própria farmácia não poderia, né, ou não pode fazer essa venda sem essa prescrição. Então, esses 11 itens aqui a gente colocou no projeto, que hoje é lei, como itens importantes para que sejam cumpridos e que sejam seguidos na hora da realização dessa venda de medicamento sob manipulação. Além de importantes, professora, necessários, né? A gente vê que são básicos, mas essenciais, né? Informações essenciais que até é bem similares àquelas que a gente vê nos demais medicamentos, né? Nos produtos industrializados, sem dúvida. São informações importantíssimas, né? Eu acho que toda informação é sempre útil, é sempre válida, porque muitas vezes acontecem os acidentes no uso dos medicamentos por falta realmente de uma informação, de uma orientação adequadamente passada para o usuário. Professora, e como logo falou em um dos primeiros itens aí, o vereador Iraguaçu Filho falou da questão dessa bula ser impressa ou online, que a gente sabe, né, que hoje ela é eletrônica, por meio eletrônico também já é bem normal, bem de costume. O necessário, eu vejo nisso, é que seja reforçado com aquele paciente que, como bem disse a senhora, medicamentos sujeitos, né, exatamente à prescrição, eles precisam e necessitam adquirir, eles sejam apresentados, né? Sem dúvida. Todo medicamento sujeito à prescrição, nós temos 2 prescritores reconhecidos no âmbito, né, da legislação, que é o médico e o odontólogo. Né? Então, são os profissionais habilitados para prescrever medicamentos sujeitos à prescrição.
Então, se é uma prescrição, se é um medicamento contido nessa prescrição oriunda de um desses dois profissionais, né, esse medicamento ele deve realmente vir acompanhado de informações como as que ele referiu aí, não é? Porque são medicamentos que, sabidamente, têm um potencial para apresentar problemas maiores, não é? Não significa dizer que vai ocorrer, mas que pode haver realmente a ocorrência de alguns problemas mais, não diria nem graves, mas que mereçam uma atenção maior, né? A senhora falando também, eu lembrei que eu acho que vale a gente falar sobre isso, acredito que o vereador também possa concordar. Hoje é de costume a gente ligar para uma farmácia de manipulação, né? Às vezes o médico me indicou, eu estou lá já com a prescriçãozinha médica, ou vou até lá, ou eu ligo, ou passo por e-mail as informações, mas a gente sabe da realidade que ainda existem pessoas que sem prescrição nenhuma, por uma consulta de internet, por uma informação de um amigo, entra em contato e pede a manipulação de alguns medicamentos. Eu acho que vale a gente dizer que um ato desse para se pedir, por exemplo, um protetor solar, né, é bem diferente a solicitar uma medicação, né, professora? Totalmente diferente. Por quê? Porque os medicamentos sujeitos à prescrição, o próprio nome já está dizendo, né? Então, assim, o seu uso deve ser mediante a apresentação de uma receita. Se, por um acaso, uma farmácia de manipulação dispensa um medicamento dessa natureza sem a devida apresentação da receita, ela está incorrendo num ato gravíssimo, é uma infração, né, da legislação sanitária. Isso. Então, isso não pode acontecer. Isso, se acontece, é até passível de denúncia aos órgãos competentes, né? Que daí entra a importância do trabalho de fiscalização na prefeitura, né, vereador? Com certeza, através da agência de fiscalização, a GFIS, uma agência que foi criada recentemente e que tem concentrado todos os profissionais de fiscalização aqui do município de Fortaleza. Por isso que a gente já vai demandar à Procuradoria-Geral do município a regulamentação, até porque o prazo já passou, a gente vai buscar essa informação. Esse prazo é 60 dias, 60 né? dias, está estabelecido na lei, para 60 dias. 180 é o prazo para as farmácias se adequarem, ou seja, vai até dezembro, já que a publicação da lei foi de 16 de junho passado. E a gente vai acompanhar de perto, porque o grande objetivo desta lei é exatamente dar a contribuição à população de Fortaleza, ao povo de Fortaleza, em relação a essa preocupação da manipulação de medicamentos. A gente vê, muitas vezes, já foi até objetivadas matérias jornalísticas, a questão de venda até de medicamento industrializado em feiras. Alguns até tarja preta, que requerem uma receita específica, a receita azul, né? Conhecida Isso. Receita azul. Então, a gente fica preocupado e quer que o mercado de manipulação de medicamentos, logicamente, exista, que cresça, mas dentro das regras, das adequações necessárias. Inclusive, na lei também fala sobre alguns alertas, dizendo que aquele medicamento deve ficar longe de animais domésticos e crianças. Que deve ser conservado em local arejado, sem umidade, calor, e, enfim, nada excessivo. E que também deve ser prescrito por um profissional competente e habilitado. Então, a nossa preocupação em relação a essa questão da regulamentação dentro do que o município pode legislar, e a gente tem a competência em relação à questão da determinação da bula no medicamento manipulado, e a gente está preocupado exatamente com esta situação. E essa preocupação do vereador, professora, a gente também tem que se atentar, porque com a era da internet, né, a tecnologia, os meios eletrônicos, a compra desses medicamentos via internet também cresceu muito, né? Bastante. É cada vez mais frequente as pessoas demandarem, né, as farmácias de manipulação, medicamentos, né, por telefone, ou até mesmo por e-mail. Mas, se esse medicamento é um medicamento sujeito à prescrição, é indispensável que essa prescrição, de alguma forma, também seja passada para a farmácia de manipulação. E mesmo aqueles que não são sujeitos à prescrição, é muito oportuno que seja acompanhado de uma receita. Às vezes é um medicamento
passado por um nutricionista, né? O que a gente chama os nutracêuticos, né? Seria interessante que essa prescrição também vá acompanhando essa solicitação, porque é uma garantia para o farmacêutico que vai manipular. E até para você, né? E para o usuário. Se alguma coisa acontecer, você saber. E apesar de toda a tecnologia, tem algumas questões que só presencial, fisicamente. Inclusive, tem receitas, as duas vias, uma via fica na farmácia. Isso, bem Como lembrado. Como é que você vai fazer, né? Pela internet, você vai mandar um e-mail, fica com as vias, aí um mês depois ou 2 meses depois vai repetir aquele medicamento, não voltou ao médico, não voltou a quem prescreveu, ao dentista, e aí? E aí você pode estar gerando um problema para você mesmo. Eu estou com uma dor, senti um mal-estar, senti não sei o quê, vou àquele medicamento que foi prescrito. E aí o contexto, o cenário, o momento e o organismo em outro período, 2, 3, 6 meses depois, pode ter acontecido alguma outra reação que demande algum exame prévio. Exato. E aí? Até porque essa receita, ela também tem o seu tempo de vida útil, né? Ela tem o seu prazo. Na verdade, os produtos manipulados, eles normalmente, primeiro, eles são preparados num quantitativo para o período que o prescritor determinou o uso. Isso. Uma das vantagens é não levar a sobra do medicamento. Se o paciente usou como foi prescrito, não deve sobrar, porque ele foi manipulado no quantitativo adequado para aquele tratamento. Porque o que leva à utilização, por vezes, automedicação, é justamente, né? O fato de que quando você compra um produto industrializado, sempre há uma sobra. Aquela sobra é guardada, em algum momento... Em outra oportunidade se aproveita, alguém vai utilizar. É verdade. Né? Então, essa é uma vantagem do produto manipulado, é não permitir sobras, né? E é uma prescrição individualizada, é outra vantagem, né? Mas isso deve, continuo dizendo, vir acompanhado sempre de uma informação e sempre da orientação do farmacêutico. Por mais cômodo que seja você solicitar um medicamento por telefone, né? Mas, por outro lado, você pode estar deixando de receber a orientação do farmacêutico. Necessário. Até mesmo que ele possa, por telefone, lhe passar algumas informações. Mas é diferente da questão presencial, né? Do farmacêutico conversar com o paciente, conhecer um pouco da história de utilização de medicamentos por esse paciente. É totalmente diferente. Até porque, né? às vezes, tem um rápido bate-papo, mas esse rápido bate-papo são informações necessárias, importantes, que no presencial já se acontece, né? É verdade. As pessoas têm que começar a quebrar esse costume e ir para a prática que seria a mais correta, até pela questão que daqui a um dia a gente não entre na moda do WhatsApp, né, vereador? Tipo, ligo para a farmácia, vocês têm WhatsApp, eu mando a fotozinha da minha receita, tudo se resolve, e aí? Depois, se algum problema acontecer, quem é que vai responder, né? Então, para a gente buscar não deveria acontecer dessa forma. Para que a gente possa buscar os nossos direitos, a gente também tem que procurar andar dentro da lei, né? É como eu digo, tem questões que a tecnologia não vai substituir, a presença física. Nesse de maneira caso alguma. Aí é importantíssimo. E se as consequências forem drásticas, né, é mais complicado ainda depois até para tentar reverter uma situação, porque eu como paciente, eu como usuário, fiz essa atitude por conta própria. Foi a farmácia que errou porque aceitou, sim, mas eu também errei. Né? Vale da consciência de cada um e é por isso que a gente está aqui trazendo esse discurso e esse assunto aqui no programa Direito, e a gente vai fazer mais um rápido intervalo, trazendo como pauta hoje a Lei 10.580, sancionada este ano de 2017. Ela dispõe da obrigatoriedade de apresentar bula para medicamentos manipulados. A gente volta em instantes. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Mamãe! Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima.
programa Direito está de volta e agora a gente inicia o nosso terceiro e último bloco, né, do programa, que hoje fala sobre a importância, a obrigatoriedade